Prontos? Preparados para se aproximar um pouco mais da realidade espiritual? Então use a lógica e raciocine mais uma vez junto comigo. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17, encontra-se o seguinte registro. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. De que morte Deus estava falando? Da morte deste homem natural sendo posto em uma sepultura lá no cemitério? Ou Deus estava fazendo alusão à morte da essência deste homem natural, deste ser pecaminoso? Sim, porque veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 6, onde o apóstolo Paulo se expressa da seguinte maneira: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Apóstolo Paulo não está afirmando que o corpo dele havia sido posto em um cemitério. Muito pelo contrário. Paulo está afirmando que através do nascimento do Espírito, a essência deste ser pecaminoso havia morrido. Este velho homem havia sido sepultado. Desta forma, podemos entender que quando Deus afirma a Adão que o dia que ele comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. Por quê? Simples. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, Adão havia nascido do Espírito. Uma vez que se nasce do Espírito, o homem natural morre. É desta morte que Deus estava ilustrando na passagem do livro de Gênesis. Uma vez que o homem nasce do Espírito, que ele se torna como Deus, conhecedor do bem e do mal, e isto é o símbolo do nascimento do Espírito no homem. Neste caso, por certo que a natureza humana irá morrer. Porque o próprio Jesus diz, Pai, remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Se Adão havia nascido do Espírito, então a natureza humana, este ser pecaminoso, por certo que morreria. Se você acha que eu estou errado, então vamos ler as Escrituras para que você possa chegar a uma conclusão sozinho ao final deste vídeo. Veja o que consta no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Temos duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. As duas produziam frutos. Que árvores eram essas e que frutos eram esses? É aí que você vai ficar admirado. Você agora irá compreender aquilo que o sistema religioso não lhe mostrou. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 8, aonde diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ora, por acaso você é uma árvore para produzir frutos? Veja, de que árvores nós estamos falando lá do livro de Gênesis? Uma que produz a vida eterna e a outra que produz morte. Pois Jesus diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ora, se você pode produzir frutos, então, teoricamente, esta metáfora você também é uma árvore. Mas, vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16 e 17. Jesus afirma, por seus frutos os conhecereis. Podemos ver que tanto o livro de Gênesis quanto os evangelhos de Jesus usam a ilustração de árvores e de frutos para te aproximar um pouco mais da realidade espiritual. Pelos seus frutos os conhecereis. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Tinha lá no livro de Gênesis uma árvore que se chamava árvore da vida, que produzia frutos bons, que geravam vida, e a outra árvore que produzia a morte. Vamos ver então que árvores são essas. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz. Este fruto do Espírito gera vida. Então, neste caso, esta árvore que produz a vida eterna é o Espírito. Mas, e aí, quanto à relação da árvore do conhecimento do bem e do mal? Que árvore exatamente é esta? Livro de Romanos, capítulo 7, versículo 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Veja, o homem natural frutifica para a morte. O homem espiritual gera vida eterna. A árvore da vida é o homem espiritual. A árvore do conhecimento do bem e do mal é o homem natural. Mas podemos também trocar que a árvore da vida é a graça de Cristo.
Podemos fazer sim essa analogia porque se encaixa perfeitamente porque Paulo descreve assim. A árvore da vida é a graça de Cristo e a árvore do conhecimento do bem e do mal é a lei de Moisés. Veja, vamos para o livro de Romanos, no capítulo 7, versículos 7, 8 e 9, aonde Paulo afirma: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Adão conheceu o pecado através do quê? Através do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aqui Paulo diz: mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, senão por intermédio do fruto do conhecimento do bem e do mal, que é a lei. Pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás? Sim, estamos falando da árvore do conhecimento do bem e do mal. É ela que abre os olhos do homem, como abriu os olhos de Adão, para compreender o estado pecaminoso que o homem se encontra. Quando diz: porque sem lei estava morto o pecado. Não havia pecado antes de Adão ter comido o fruto do conhecimento do bem e do mal. Assim como não há pecado para o homem enquanto ele não conhece a realidade espiritual. Porque sem lei estava morto o pecado. Outrora, sem lei, eu vivia, disse Paulo. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Sim, quando se abriu os olhos de Paulo para a realidade, o homem pecaminoso, este homem natural, morreu, tal como Adão. Sim, mas Paulo não havia sido posto na sepultura, assim como Adão também não. Ambos haviam nascido do Espírito. É símbolo do nascimento do Espírito. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que ele vive. Romanos 7,6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Assim como Paulo não havia morrido, fisicamente, humanamente falando, assim Adão também não. Estamos falando da morte deste homem natural através do nascimento do Espírito. Romanos capítulo 7, versículo 11 a 13. Porque o pecado, tomando ocasião, disse Paulo, pelo mandamento me enganou e por ele me matou. A mesma descrição de Adão. Quando Adão tomou conhecimento do bem e do mal, ele morreu. Assim a lei, disse Paulo, é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me bom em morte? Não. Mas, para que o homem chegasse ao pleno conhecimento da verdade, havia-se a necessidade da lei, de mandamento carnal, a lei de Moisés. Porque esta lei, ela aponta para Cristo. Uma vez que essa lei abre o teu entendimento, abre os teus olhos para compreender a realidade espiritual, este homem morre. Porque abre-se a possibilidade de você se tornar um ser espiritual, nascendo do Espírito. Veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Entenda. Citei esses dois versículos para você entender o que consta no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Vê Deus afirmando que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Deuteronômio 11, 26. Prestai atenção. Hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. Assim como Deus colocou a bênção e a maldição lá no Jardim do Éden, que era uma metáfora, estava ilustrando a realidade espiritual. Sim, Deus tinha posto a árvore do conhecimento do bem e do mal, e também a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal era a maldição. E o bem aqui era representado pela graça, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei faz alusão à árvore do conhecimento do bem e do mal. Sim, este fruto gera a morte, porque pela lei entrou a morte no mundo. A lei, ela mata. A graça vivifica, o Espírito vivifica. Neste caso, acho que é mais do que suficiente para você chegar a uma conclusão sozinho. Sim, que estes frutos são produzidos pela nossa natureza. A lei está disponível para o homem escolher a maldição, pela lei, ou escolher o fruto da vida eterna, que é disponível pela graça. Se você escolher mal, morrerás. Se escolher bem, viverás.
Mas ainda assim, precisamos entender algo mais lógico, mais profundo do que tudo isso. É que esta árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é necessária para você vir a nascer do Espírito. Porque você jamais irá nascer do Espírito sem primeiro antes morrer. Este homem natural, ele deve morrer, e ele só morre através da lei. É a lei de Moisés, a lei de mandamento carnal, que vai abrir o teu entendimento para compreender a realidade de Cristo. A lei de Moisés aponta para a graça de Cristo. Neste caso, quando você se inteirar de toda a realidade espiritual através da lei, então este homem natural irá morrer, dando lugar assim ao homem espiritual. Então, de forma alguma, tem alguma árvore do mal lá no Jardim do Éden, porque as duas árvores são árvores necessárias para o homem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Seria isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.